Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. E o tema de hoje, o poder da autoconfiança, seja fiador de si mesmo. Bom dia, Gustavo, mas como a gente faz isso? Como desenvolver, né? Como Esse é o grande... no como, responder o como é o grande segredo, né? Porque é no como que repousam todas as adversidades. Já perceberam isso? O que tem que fazer? Nós até muitas vezes sabemos, mas como é o desafio. Então, bom dia, Rita, bom dia, Nicolas, bom dia, Mike, que está conosco aqui, nossos queridos ouvintes. A autoconfiança, ela talvez seja uma das principais forças de um ser humano ao longo da vida. E o que é a autoconfiança? A autoconfiança é sentir-se fiador de si próprio. É acreditar que você é capaz de realizar algo. Existem duas palavras, duas perguntas que são perguntas interessantes. A primeira delas é: quem sou eu? E a segunda é: quem eu acredito ser? Olha que a diferença entre essas duas perguntas é responsável por todo o sofrimento humano. Olha que interessante isso. É a questão do autoconhecimento comparado com o autodesenvolvimento. Saber quem sou eu é fundamental. E talvez seja a pergunta que é a pergunta mais feita ao longo da nossa vida, que é a pergunta que as pessoas costumam fazer, mas é a pergunta que as pessoas têm dificuldade de resolver. E o processo do autoconhecimento, ele acaba nos fortalecendo, ele acaba trazendo autoconfiança. E o processo do autodesenvolvimento é uma consequência dele, porque quem eu quero me tornar? Será que eu tenho condições de me tornar? Então, em meio a tudo isso, vem a autoconfiança. Agora, a falta da autoconfiança que é a grande armadilha. E qual é a raiz da baixa autoconfiança? A raiz da baixa autoconfiança, Rita, são os medos. Não sentir-se preparado para fazer. Napoleão Hill, em sua literatura, ele revelou os 7 medos da humanidade. O primeiro deles, o medo da pobreza, medo de empobrecer. O segundo, o medo de envelhecer, o medo da velhice. O terceiro, o medo da crítica, o medo da exposição. Inclusive, é o maior medo do ser humano. O quarto é o medo de perder o amor de alguém, quem não tem ciúme, né? Falávamos outro dia sobre isso. O quinto medo é o medo de adoecer. O sexto medo é o medo de morrer, medo da morte. E o sétimo medo é o medo de perder a liberdade adquirida. Esses 7 medos podem ser a raiz da baixa autoconfiança. E tem uma coisa importante quando se fala em autoconfiança. O excesso de autoconfiança e a falta de autoconfiança são problemas. O ideal é a autoconfiança com a virtude que Aristóteles diz que é a virtude mais importante do ser humano, que é a prudência. Então nós temos que ter autoconfiança com prudência. Por quê? Porque a autoconfiança com prudência, ela faz a gente realmente se sentir fiador para aquela atividade e também faz com que a gente consiga atender aquela determinada expectativa. O excesso de autoconfiança pode se tornar imprudência, pode se tornar arrogância, pode se tornar prepotência. E eu grito que eu estou preparado, mas não estou preparado, não estou tão preparado assim. Então, saber lidar com esses medos e ir vencendo os medos é a grande resposta. E como se vence um medo? Se vence o medo através da autoconfiança, se vence o medo através da preparação. Por exemplo, nós não conseguimos ir no supermercado comprar uma garrafinha ou um comprimido de autoconfiança, uma garrafinha de 600 ml de autoconfiança. A autoconfiança é muito singular, muito individual de cada um de nós. Tem pessoas que se sentem muito autoconfiantes para fazer um belo prato numa cozinha, por exemplo, mas não se sentem confiantes para falar em público. São 2 exemplos distintos. E a autoconfiança, ela vai sendo desenvolvida ao longo da nossa vida, desde quando nós somos bebês. Por exemplo, uma criança que passa de quadrúpede para bípede, que ele para de engatinhar e passa a caminhar, ele precisa se sentir autoconfiante para caminhar. Tanto que o pessoal fala que se, por acaso, na hora dos primeiros passos, uma criança sofre alguma queda, algum tombo, ela diminui a autoconfiança dela, o que pode postergar os primeiros passos, né? Então, viver é desenvolver a autoconfiança, respondendo essa pergunta sobre quem sou eu e quem eu acredito
que eu quero me tornar, né? Interessante. Bom, pensando nisso, me lembra uma questão muito psicanalítica que foi escrita por Freud na relação entre o ego ideal e o ideal do ego, que basicamente é a mesma coisa que o Bosetti está falando, é sobre como nos vemos e como achamos que nos vemos, e como que é importante a gente conseguir equilibrar isso e regular bem a percepção que temos de nós mesmos com a realidade, porque muitas vezes a gente pode ter uma percepção equivocada, seja por parte das pessoas nos passarem isso, ou por uma autoconfiança baixa, então a gente pode se achar menos do que a gente é, ou de outro lado, que daí denota um pouco de arrogância, que a gente achar que é mais do que a gente realmente é. Então, por isso é importante regular tudo isso, e o Bosetti ele fala com propriedade em relação a isso, porque existe um treinamento chamado de Enneagrama, que justamente serve para que a gente possa olhar para nós mesmos, desenvolver a autoconfiança para que a gente tenha a noção das nossas fortalezas e das nossas fraquezas. É exatamente isso, Nicolas. Inclusive, nesse final de semana eu estive em Santos, no litoral de São Paulo, ministrando um treinamento chamado Enneagrama da Fundação Napoleão Hill, que ele identifica os códigos do comportamento, por que nós somos do jeito que nós somos, e por que em alguns momentos, em especial em alguns momentos em que nós precisamos reagir sob pressão, nós adotamos um mesmo modus operandi. Já percebemos que ao longo da nossa vida, algumas falhas se repetem de forma cíclica. E é como se nós andássemos pela vida com uma venda nos nossos olhos, de olhos vendados, sem enxergar, tomando decisões ao vento. E quando nós conseguimos desenvolver o autoconhecimento, identificando qual é a cicatriz do nosso comportamento, qual é o código do nosso comportamento, e como nós podemos curar esse código, nós tiramos essa venda dos nossos olhos e passamos a acertar muito mais vezes do que nós erramos. Porque em momentos de estresse, o Gustavo tende a tomar o mesmo padrão, assumir o mesmo padrão. Ou um padrão com base num perfeccionismo exagerado, a ponto de se tornar intolerante, crítico. Um padrão de negar as suas próprias deficiências em função dos outros. Sirvo aos outros. Um padrão de uma autoimagem engrandecida, excessiva, a vaidade excessiva. Enfim, são códigos de comportamento que, quando nós deciframos, nós caminhamos pela vida com muito mais consciência. E esse é o grande segredo, ter consciência, né? Que é o que o Freud explica sobre o id, sobre o ego e sobre o superego, que é como se o id fosse o cavalo, o ego fosse o cavaleiro e o superego são as rédeas, né? Quantas coisas acontecem intuitivamente ou de forma impulsiva na nossa vida e quantas chances nós deixamos passar, né? Às vezes por não ter a autoconfiança suficiente de dizer, não, peraí, isso aqui combina mais com o meu perfil natural, eu vou assumir. Isso aqui, se eu desenvolver, eu consigo atender, falar em público. Tem pessoas que tomam decisões ao longo de uma vida inteira com medo de assumir um papel de protagonismo, em função do medo da crítica. Quando nós vencemos esse medo, nós assumimos o protagonismo da vida. Então, é isso aí. Praticar, né, para buscar esse autoconhecimento, essa autoconfiança, aliás, essa autoconfiança equilibrada, é isso aí. Autoobservação também e prática. A gente precisa viver a vida e né, tentar se desafiar um pouquinho também, um pouco de coragem. E observando. Exatamente. Eu recomendo o Mastermind Enneagrama da Fundação Napoleão Hill, eu recomendo. São 5 módulos de 4 horas que são reveladores. É um programa apaixonante, né? Respondendo aquela pergunta, por que eu sou desse jeito aqui, e trazendo mais autoconfiança, mais autoconhecimento para a gente enfrentar as adversidades da vida, né? E uma vida cada vez mais lúcida e atrelada à realidade. Exatamente. Valeu, lucidez. Bosetti. Valeu, gente. Gustavo Bosetti, ele é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, participa nas terças-feiras do quadro Direto ao Ponto. Boa semana, Gustavo. Obrigado, bom trabalho lá para vocês. para todos nós, né? Obrigada. Ótimo, valeu. 10 horas 36 minutos, 18 graus e 6 décimos é a temperatura. Agora temos o recado da Pura Vida. Intervalo e, na sequência, a entrevista com o agrônomo e técnico na área de abastecimento da Emater do Rio Grande do Sul, a Emater Ascar, Lauro Bernardi, para falar sobre a Feira Regional de Agricultores Agroecologistas que retorna